Boa noite. Está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o combate à corrupção. Veja quem são os nossos convidados. Dr. Adi Damus, que é o presidente da OAB Seção aqui do Rio de Janeiro, o deputado federal Chico Alencar do PSOL e o deputado federal Stepan Ercecian do PPS, ambos aqui também do Rio de Janeiro. Direito em Debate foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre o tema. Confira. Corrupção é uma coisa assim meio difícil de ser combatida na sua essência, né? Eu acho que deve haver mais fiscalização, nós devemos escolher bem as pessoas que a gente coloca no poder, por esse caminho aí. Deveria ser mais explícito, deveriam ter canais em que a gente pudesse acompanhar as votações de uma forma mais clara, o voto tem que ser aberto finalmente, e esse é alguns dos meios que a gente pode deixar com que a população entenda e participe mais. Você acha que esse combate tem sido feito de maneira efetiva? Não tem. A gente cansa de ver absolvições que não caberiam em outros lugares. Por mais que nos inquiete a situação, a cada passo que se dá a gente vê a complexidade de combater isso, mas não devemos esmorecer e sempre pensar que é possível afastar esse mal do nosso país. A cada dia vão descobrindo mais e mais sistema de propina por corrupção e, nem tanto, não tem se feito nada para combater isso. Tem que fazer uma varredura lá em cima. Tem que fazer uma varredura, começar do zero, mudar as leis, que as leis são muito ultrapassadas, muito antigas mesmo, e começar a fazer aquela varredura lá de dentro, começar a renovar, fazer uma renovação para começar tudo de novo. Bem, eu queria começar esse debate, depois da fala dos nossos cidadãos nas ruas, né? Doutor Adi Damus, como é ser presidente da OAB num momento em que a sociedade tem essa opinião sobre corrupção? Essa questão da corrupção ela é uma questão latente na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, na administração pública brasileira. Há épocas em que o assunto emerge de uma forma mais intensa, como tem acontecido agora, sobretudo por conta na administração pública federal ter havido essas demissões de ministros, né, que estavam respondendo a inquéritos, que praticaram, né, ou estão sendo acusados de praticarem atos, né, irregulares. Então, a OAB é uma sociedade que ela é porta-voz da sociedade civil, nós temos que estar sempre atentos, né? Nós só não concordamos, né, nós só achamos que esses atos legítimos, né, o sentimento legítimo de aversão à corrupção, né? Acho que todo cidadão, né, sobretudo num país ainda de tantas carências como o nosso, ele deve ter a aversão à corrupção, um sentimento legítimo, mas isso não pode desqualificar a política, nós não podemos, com base nisso, sair por aí dizendo que todo político é corrupto, todo político é bandido e é ladrão, né? E é isso que me preocupa quando determinados movimentos eles assumem uma dimensão que não é exatamente aquela que leva a um porto seguro. Nós temos que ter, eu acho que qualquer movimento de combate à corrupção, ele deve ter proposições, né? Qual é a melhor maneira de combater a corrupção? O nosso aparato legislativo é suficiente? O que se precisa? O que não está se fazendo, né? Agora, simplesmente ir para as ruas dizer que todo político é bandido e é ladrão, isso é perigoso. Isto é um atentado à democracia, né? Isso acaba consolidando na consciência das pessoas que a política é algo nocivo, né? E nós não podemos conviver com esse tipo de noção e de sentimento. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor vê essa questão? É preciso entender a corrupção como algo que acompanha a formação da sociedade brasileira. Ela é larvar, sistêmica, a ponto de o padre Antônio Vieira, no século XVII, a respeito do Brasil colônia, dizer: aqui conjuga-se o verbo roubar em todos os tempos, modos e lugares. Porque o sistema era iníquo, ele favorecia o poder para uns poucos, que tinham muita força, latifúndio, monocultura, escravidão, dependência externa, isso continuou no Império e a nossa república ainda está em construção. Governo do povo, sob o controle do povo.
Então, a corrupção, como o doutor Vadi falou, ela é latente e permanente, mas não é uma condenação. É evidente que você pode ter instituições mais transparentes e mais democráticas. Só se enfrenta a corrupção, inclusive a corrupção política, eleitoral, campanhas milionárias, com a política. A corte, quando chegou no Brasil, havia um único jornal de oposição lá fora, chamado Correio Brasiliense, editado em Londres, que falava de uma corte infame, corrupta e depravada. Então, claro, a elite dominante, num país injusto, desigual, ela é corrupta. O sistema capitalista, que é o que vigora em boa parte do mundo e no Brasil, ele induz ao individualismo, à competição, ao ganho de qualquer maneira, a pisar na cabeça dos outros. Então, ele também tem como subproduto a corrupção. Só acaba com a corrupção se mudar totalmente o sistema? Não. Norberto Bobbio, que não era nenhum socialista nem comunista, ele dizia: a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver qualquer segredo. Então, a ira santa, o repúdio à corrupção não pode, repito, Vadi aí, ser o repúdio à política, muito pelo contrário. E os movimentos de combate à corrupção, com todos os seus símbolos, vassoura, ratoeiro, o que for, tem que ter um programa de lutas. Queremos, por exemplo, o voto aberto no parlamento. Lá na Câmara, Stefan sabe disso, tem mais de 100 projetos já prontos, sendo uns 30 prontos para serem votados, que dão conta de maiores controles da sociedade para não haver tanta corrupção. Não vota. Deputado Stefan, o senhor é parlamentar no Congresso de primeiro mandato. Como é que o senhor se insere no meio dessa discussão? Como é que o senhor assiste a esse sentimento popular como preocupante, como disse o nosso presidente da OAB, doutor Adi Damus? Eu me preocupo duas coisas, assim, basicamente, quando tem esse assunto, quer dizer, que eu chamo de crime, né? A gente, quando você fala corrupção, às vezes dá um alívio, o combate ao crime de corrupção. Tem que ser visto como crime. Crime, dá uma olhada nele, que tem os elementos ativos dessa criminalidade. Eu faço a comparação da corrupção hoje com o tráfico de entorpecente, né, que as pessoas já conseguiram separar o dependente com o traficante, e na área da corrupção se fala, se acusa, e às vezes até consegue se chegar ao que eu chamo do viciado, do dependente da corrupção. E pouco combate ao traficante. Né? Nós parece que quando a gente fala do crime de corrupção, que tem um lado que foi o corrompido e o outro está completamente já absolvido, porque nem se toca nesse assunto. Eu não vejo um movimento sério nesse país dos grandes empreiteiros tomando conta dos corruptores do sistema empresarial brasileiro, dos construtores. Aonde tem o crime de corrupção está acontecendo, tem um aparato ali financeiro, fortíssimo, que passa para a sociedade também, e a sociedade perigosamente está ficando nesse ponto de vista, de que isso aí acontece, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então você vê hoje um escândalo, né? Tem um escândalo aqui que tem nome, quem levou o dinheiro, tem aqui o nome de quem corrompeu, e aí esse cara aqui vai ficar investigado, etc. No dia seguinte você abre o Diário Oficial e você vê esse mesmo empresário aqui que corrompeu, que está nesse crime, participando da licitação do Ministério ao lado, como se ele não fosse bandido também. Então eu acho que esse é um ponto de vista que a gente tem que atacar muito juridicamente, etc., etc., para a sociedade poder depois se constranger, reivindicar e saber quem é que são essas pessoas, quem é que sustenta a corrupção nesse país. Quem sustenta? Tem vários setores, mas esse setor também é importantíssimo, e eu não vejo isso. O exemplo maior disso é que nós estamos vivendo, Chico está falando do capitalismo, é assustador. Eu brinco com a pessoa, falo, fulano de tal ficou rico pra caramba. Como? Vendendo pastel. Aí você olha e vê 200 pessoas comendo pastel que o cara vende, você fala, ele tem razão de ficar rico. Agora hoje, os grandes laboratórios na área médica são quem mais ganha dinheiro, e você vê lá na ponta faltando medicamento, faltando tudo. Você vai para as construtoras, é a mesma coisa. Então nós precisamos parar aí a sociedade como um todo, fazer essa reflexão e se responsabilizar por tudo que está acontecendo. Bom, depois desse pontapé inicial, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já.